Olá! Começa mais um Depois da Aula, um programa interdisciplinar produzido pelo FIAN-FAAN Centro Universitário, transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Queremos agradecer a presença da nossa magnífica reitora Sara Pedrini Martins, da pró-reitora Luciana Dairowitz, dos diretores acadêmicos e executivos e dos coordenadores de curso, professores e alunos e demais convidados que estão presentes aqui na nossa plateia. E no programa de hoje vamos continuar com o assunto terrorismo. O nosso convidado é o coordenador do curso de Relações Internacionais, professor doutor Manuel Nabais da Furriela. Seja muito bem-vindo a mais um programa, professor. Agradeço o convite, principalmente porque o tema é um tema de interesse não só do Brasil, mas é um tema internacional. A continuidade da discussão desse tema é importante para a sociedade e principalmente para os estudantes que acompanham esse programa da FIAN-FAAN, e vai fazer com que nós tenhamos mais debate, mais discussão acerca dessa questão. Muito obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos, professor. Bom, no nosso programa nós estamos também com a participação dos alunos Bruno Iude, de História, do curso de História, Pedro da Costa Rodrigues, que é também do curso de História, Antony Costa, que é do curso de Jornalismo, e Juliana Rocha, do curso de Rádio e TV. Muito obrigada pela presença de vocês. Eles farão perguntas para a nossa plateia, para o nosso professor também, como a nossa plateia também, que fará perguntas para o nosso professor Manuel Nabais. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta. Professor, nós estávamos conversando sobre o terrorismo. Bom, o senhor acha que o 11 de setembro foi um marco, com certeza, e você acha que houve mudanças depois disso? Sem dúvida, é um marco não só pelas dimensões do ataque terrorista, foi o maior ataque terrorista da história, né? Se a gente imaginar questões que envolvem o impacto para a sociedade internacional, a circulação da informação, né? O número de pessoas a gente poderia até discutir com outros ataques terroristas, mas de qualquer forma, a maior parte dos elementos faz com que esse seja o maior ataque terrorista da história. E por ter sido também em território americano. Até então, os Estados Unidos se consideravam um dos únicos estados do mundo que não haviam sido atacados de forma externa. Eles não foram atacados propriamente por um outro estado diretamente, mas eles foram através de um interesse internacional, através do interesse do Talibã, dos grupos ligados ao Talibã, Al-Qaeda e etc. Então nós temos aí um ataque realmente que é um marco na sociedade internacional. E também por outros motivos, não é? O 11 de setembro ele trouxe os ataques terroristas a uma dimensão muito maior do que eles vinham tendo anteriormente. Então você ouvia dizer de carros-bomba, você ouvia dizer de ataques mais localizados, e aí você teve um ataque de uma dimensão tão grande, utilizando meios realmente inéditos em termos de recursos financeiros, treinamento de terroristas para figurarem como pilotos. Então, toda uma organização que fez com que ele fosse um marco, né? E tanto ele é um marco que ele começou a ser o paradigma daquilo que deveria ser combatido em termos internacionais acerca do terrorismo. Esse era o grande alvo e esse era o grande modelo a ser combatido para que aquilo não se repetisse posteriormente. Entendi. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta com os nossos convidados. Antony, por favor, você quer começar? Professor, a gente entende como terrorismo, o terror, algo que bota medo e causa muita destruição ou discórdia e tal. Quais atos em si a gente pode considerar que são atos terroristas e como que se caracterizam esses atos? São atos de violência, de agressão, né? Eles não são considerados, por exemplo, como a gente fala no direito, seu direito de legítima defesa. Então não é propriamente uma reação, ou internacionalmente falando, como uma das justificativas que o Bush filho, que teve o pai, né? Aquele país é governado pelos Bushes, né? E agora tem outros que são governadores de estado. Vamos ver o que vem mais por aí. Mas de qualquer forma era o Bush filho, o presidente dos Estados Unidos à época, e ele usou como um dos argumentos para atacar o Afeganistão o direito dos Estados Unidos reagirem ao ataque externo, que é um preceito, é um princípio internacional, esse direito
de reação. E ele não tinha essa mesma justificativa em relação ao Iraque, por exemplo. Mas teve em relação ao Afeganistão, porque dentro do território afegão é que estava a célula, né, estava o Bin Laden, a célula terrorista, que organizou e patrocinou os ataques de 11 de setembro. Então você tem algo que é injustificável, não é legítima defesa, é um ataque completamente, como que eu poderia dizer, completamente gratuito, completamente voluntarista e faz com que os alvos a serem atacados sirvam simplesmente para propagar uma ideia, para mostrar uma insatisfação, né, que se tem acerca de um ideal que prevalece numa sociedade, acerca de um regime de governo, acerca de um sistema internacional que aquele grupo terrorista se sente, né, prejudicado. Então, são atos que realmente envolvem violência. O termo terrorismo vem do terror justamente por causar apreensão na sociedade, causar receios, né, causar medo. Então, tudo isso está ligado a atos de violência. Então, o terrorismo está ligado a isso. Professor, você falou sobre a Al-Qaeda, né, também sobre o Bin Laden, eles terem patrocinado esse ato de terror no dia 11 de setembro. Quem que financia essas pessoas? Mudou um pouco essa formatação, né? Quando nós tivemos o 11 de setembro, justamente para procurar evitar atos terroristas daquela magnitude, nós tivemos alguns outros grandes ainda, né? Logo na sequência veio um na Espanha, que aliás mudou completamente o resultado da eleição espanhola, que veio na sequência, que foi dos trens espanhóis, né? Então você teve ainda alguns atos terroristas de grande magnitude, não tão próximos em termos aí de grandeza em relação ao 11 de setembro, mas de grande repercussão, de grande monta internacional. Aí, o que a comunidade internacional começou a fazer, né? Os serviços de inteligência? Começaram a tentar identificar de onde vinha o patrocínio financeiro mesmo para esses grupos terroristas, né? E o interessante é que em muitos casos chegaram até mesmo ao governo, por exemplo, da Arábia Saudita. Era um governo que dava algumas causas patrocínio financeiro e esses recursos eram desviados para atos terroristas. E também algumas pessoas, né, que financiavam do próprio bolso. A família do Bin Laden é uma das famílias mais poderosas da Arábia Saudita, uma família de bilionários. Então, o aporte financeiro, a condição dessa família também permitiu com que esses recursos fossem desviados. Você tem o governo do Irã sendo acusado de financiar atos terroristas contra Israel. Você tinha o governo da Coreia do Norte também com essa mesma acusação em outros atos terroristas. Então, você tem não somente, né, os lobos solitários que foram objeto em grande monta de perguntas no programa anterior, né, que não necessitam, às vezes, de um patrocínio tão grande, financeiro tão grande, mas você tem, sim, né, grandes grupos financiando direta ou indiretamente esses grupos terroristas. E mesmo estados que se dizem prejudicados pelo terrorismo internacional, né? É o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né? Eles são acusados durante os anos 70 em terem patrocinado ataques terroristas em vários países aqui da América Latina e eles ajudaram a patrocinar ataques, por exemplo, a Cuba, porque o regime cubano nunca lhes interessou, não é? Então, assim, o financiamento também vem de muitos lugares, né? O sistema internacional agora ele rastreia melhor, tá certo, esses recursos, tanto é que o terrorismo, como eu também já tinha dito, teve que se reinventar num novo formato, onde os recursos são mais escassos, porque o sistema internacional é mais difícil de fazer chegar recursos aos grupos terroristas. Entendi. Porque em muitos vídeos que nós assistimos na internet, que veiculam na internet, fica aquela dúvida, de onde vem esse armamento, né? Porque às vezes nem os militares têm esse armamento, né? Tem muito contrabando também, né? Entendi. Nas fronteiras desses estados, né, ali, principalmente no Oriente Médio, que é o grande barril de pólvora atualmente, né? Já foi a Europa, falam do Oriente Médio, mas a grande região de guerras era a Europa, não era o Oriente Médio, não é? Mas de qualquer forma ali, você não tem fronteiras bem definidas. Isso deve-se também deixar claro para quem estuda história ou mesmo geografia, que aquele mapa político da divisão dos estados só faz sentido para a gente estar olhando aqui.
né? Você olha no mapa, você aqui é a partir do Brasil, você acha que aqui é um estado, ali é o outro, aqui é o Iraque, é aquilo como se fosse algo bem resolvido. Não é bem resolvido. Para as pessoas que vivem lá, tá certo? Muitas vezes aquela divisão territorial não faz sentido. Então você tem muito contrabando de armamentos e vários estados são acusados de lucrar com isso. Você vê chegando armamentos, tá certo, de fabricantes, por exemplo, russos, nas mãos desses terroristas. Obviamente que uma indústria bélica da Rússia, ou mesmo de outros estados, ela tem total interesse em fazer vendas, em fazer negócios. Não interessa para quem. Então acaba chegando nesses grupos. Para a gente parece que as fronteiras são bem definidas, bem controladas e o fluxo é bem delimitado. E não é verdade. Entendi. Então eles se armam todo num sistema paralelo, né, e se financiam muitas vezes até mesmo com contrabando de petróleo. É o caso da Síria, por exemplo. Vários desses grupos eles são intermediários, não é, no contrabando de petróleo. Juliana, a próxima pergunta, por favor. Então, esses grupos mais fortes seriam os radicais. O que levou ao surgimento dos radicais islâmicos, por exemplo? O que levou ao surgimento deles? Então, primeiramente agradeço a pergunta, é interessante. O radicalismo é parente próximo do terrorismo, tá certo? O radicalismo, né, e as medidas extremas que são tomadas pelos grupos terroristas mostram, na verdade, uma vontade dos grupos que eles representam em praticar atos de vingança, muitas vezes, atos de revanchismo. Então, eles são próximos, são institutos próximos. Agora, falar da origem, né, realmente é algo complexo, até porque eles são em muitos grupos. Né? Mas a maior parte deles, no caso do Oriente Médio, eles surgem por alguns motivos principais. Um é a interferência do Ocidente. Né? Você tem lá recursos naturais, o petróleo, né, principalmente aí no caso, que é de grande interesse geopolítico para a Europa, para os Estados Unidos, para as principais potências. E agora a China também está entrando. A China também está entrando fundo, por exemplo, na África. Ela tem interesse em recursos naturais, tá certo, para alimentar seu crescimento econômico. Ela precisa, né, dessa matéria-prima para o seu crescimento econômico. E aí o Ocidente interfere muito em questões internas. Eles consideram, por exemplo, que a criação de Israel é uma interferência do Ocidente em grande medida. Né? Não é só essa razão. Né? Repito que é muito complexo. Mas você tem o quê? Uma insatisfação com uma interferência externa, ocidental, tá certo? Você tem, na maior parte desses estados, majoritariamente, governos ditatoriais. É o caso da Arábia Saudita. E veja só, eu não estou criticando nenhum estado. Estou fazendo uma análise somente aqui. Porque depois pessoas me criticam por certas respostas, mas o que acontece é o seguinte, é uma família real, imperial, e grande parte da população e vários grupos que estão ali não se sentem representados. Então são várias as insatisfações em toda essa região que alimentam a criação de grupos terroristas, tanto é que se liquida um e logo aparece outro. Sim. Agora nós vamos para a pergunta da nossa plateia. Quais as principais diferenças entre grupos terrorismo, entre os grupos terroristas como o ETA, o IRA e o Estado Islâmico? Uma boa pergunta. Tem esses elementos que os identificam, que a gente já explorou bastante aqui nas respostas, não é? Então, todos eles têm satisfações, todos eles entendem que a única forma de se manifestar é a violência, todos eles entendem que a violência chama atenção para a causa e por aí vai. Então, o terrorismo tem esse elemento, né, de comunicação entre esses vários grupos. Agora, as causas são diferentes, entra um pouco até na sua pergunta, né? No caso dos grupos que você mencionou, tá, eles são grupos que se diferenciam basicamente da seguinte situação. Alguns são grupos puramente nacionais. Eles têm uma reivindicação muito local. Né? O caso do IRA, do ETA. E o caso do Estado Islâmico é uma reivindicação internacional, tá certo? Eles reivindicam a criação de um território, né? Eles reivindicam, tá certo, modificação nos hábitos, tá certo, ocidentalizados do Oriente Médio, por exemplo, é uma das bandeiras que eles têm,
Tá certo? Então você tem bandeiras políticas, religiosas se misturando, né? Então há uma diferença, né, nesse aspecto de que em alguns casos é nacional a demanda, tá certo? E em outros casos essa questão é uma questão mais global, mais internacional. Voltando para cá, Pedro, sua pergunta. Professor, boa tarde. Professor, como reação ao terrorismo, a gente vê uma mudança na configuração política da Europa. Então, a Inglaterra usou como um dos argumentos da saída da União Europeia o trânsito livre de imigrantes. A França proibiu o uso do burkini, que é o traje típico muçulmano. Eu queria que o senhor comentasse como os políticos utilizam desse gancho para se autopromoverem. E eu queria que o senhor falasse um pouco da questão dos terroristas que foram presos aqui no Brasil, que o ministro da Justiça apresentou. Se o senhor acha que ele usou isso como autopromoção ou não. Sem dúvida. Infelizmente, o terrorismo às vezes é conveniente para grupos que não praticaram o terrorismo, né? Outros grupos se beneficiam. Eu falei aqui do caso da Espanha, quando você teve os ataques terroristas aos 3 espanhóis, o resultado da eleição espanhola mudou completamente. Os eleitores entenderam que a opção política tinha que ser outra. Tá? No caso dos Estados Unidos, os ataques de 11 de setembro foram o Pearl Harbor do governo George Bush. O Pearl Harbor foi a justificativa do governo americano para entrar na Segunda Guerra Mundial. Falar, o Japão nos atacou, porque a sociedade americana não queria que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra Mundial. Havia uma grande rejeição. Né? Havia uma grande demanda da Europa para que eles entrassem. A Inglaterra, vendo que ia ser qualquer hora tomada talvez pela Alemanha, estava realmente uma situação difícil. E quando teve Pearl Harbor, a justificativa interna veio. Qual que foi a justificativa interna? Nós fomos atacados, em território americano foi atacado pelo Japão. O Japão faz parte do eixo, ou seja, ele está na Segunda Guerra Mundial, ele é aliado alemão, então agora a gente vai entrar na Segunda Guerra. A mesma coisa foi o 11 de setembro. Não havia uma justificativa plausível para o eleitorado americano, para o cidadão americano, e o presidente americano vê todos os cidadãos como eleitores, né? Até meio paranoica a relação que eles têm com o cidadão lá, né? O cara não é cidadão, ele é eleitor, né? Ele é um voto que está andando pela rua. Mas veja só, o que acontece nessa situação? O governo americano não tinha uma justificativa para interferir no Oriente Médio. Veio com 11 de setembro. Agora a gente pode atacar o Afeganistão. O próprio Papa reconheceu à época o direito dos Estados Unidos de invadirem o Afeganistão, porque de lá partiu o ataque. E aí na esteira eles já aproveitaram, coisa que o Bush pai não conseguiu fazer, ele não conseguiu atacar o Iraque, o Bush filho conseguiu ter força para ir lá e atacar também. Então você consegue, através do terrorismo, atender, e isso os terroristas também deveriam lhe prestar um pouco de atenção, a grupos que se beneficiam. Você tem, por exemplo, no caso da disputa entre Israel e Palestina, toda vez, né, que acontecem atos terroristas mais acentuados, praticados por palestinos em relação aos israelenses, o eleitorado israelense tem uma tendência a votar num partido que seja mais de direita. Aquele que propõe respostas fáceis e rápidas e interferência militar. Então tem gente que se alimenta disso, partidos políticos e etc. No caso aqui do Brasil, com todo respeito ao ministro, né, a gente inclusive o conhece, né, o ministro da Justiça, de qualquer forma, a maneira como foi abordada a questão de possíveis terroristas brasileiros, na verdade podia ser, segundo alguns críticos, visto aquilo como uma forma dele se vangloriar ou dele se, tá certo, mostrar a força do governo, tá certo, uma autopropaganda. É uma das análises possíveis. De qualquer forma, a sua pergunta é excelente. Realmente, muita gente se beneficia dos ataques terroristas sem ter praticado, né, sem ser parte do que foi feito. Sim. Bruno, sua pergunta, por favor. Professor, fazendo um gancho com a pergunta do programa passado, que o senhor falou sobre a internalização do terrorismo, né? Sim. Com toda a questão da globalização, né? E o terrorismo ficou globalizado, né? E a tecnologia foi um fator que ajudou tanto a propagar quanto para inibir, né? E o quanto que a tecnologia pode ajudar e atrapalhar, né? O caso dos governos e como que os governos têm que atuar para não restringir a privacidade e a liberdade do povo.
Não, realmente, né, o avanço das redes sociais tem se mostrado um instrumento propício aos grupos terroristas. Mas eu acho que essa análise é um pouco rasa. Se você pegar de décadas atrás, era o mimeógrafo o grande vilão, né? Você rodava um mimeógrafo, um monte de panfletos, dizendo um monte de coisas contra um governo ditatorial e espalhava lá pela cidade, né? Afixava de madrugada em pontos lá que as pessoas pudessem ver. Então, era aquele pequeno jornal, era o mimeógrafo, agora é o Facebook, né? É o Twitter, tá certo? De qualquer forma, óbvio, né, que com o aprofundamento dos veículos de comunicação, né, você tem mais chance de propagar ideias, inclusive aquelas que sejam equivocadas e que tragam as pessoas a praticar atos violentos. Então, realmente facilita a prática de atos terroristas. Eu só usei esse exemplo antigo para mostrar que isso não é novo. É que a gente agora tem mais tecnologia, essa é a única diferença, né? De qualquer forma, também é um instrumento de combate. Tá? A gente verifica com a ação, as ações policiais, quando elas abortam um ataque terrorista, que elas, desses mesmos meios, provavelmente elas se utilizaram para identificar possíveis terroristas. A gente teve isso aqui no Brasil, tá certo? As redes sociais, elas foram importantes para as autoridades brasileiras identificarem que certos grupos representavam risco e foram lá e puderam evitar, né, um possível ataque terrorista que talvez, né, talvez, viesse a acontecer. De qualquer forma, a tecnologia também é um instrumento para as autoridades investigativas, né, policiais, elas buscarem formas de evitar ataques terroristas. Agora a gente vai para mais uma pergunta da nossa plateia. Sim. Boa tarde, professor. Eu sou o professor Marcelo de Mato Salgado aqui da casa. Como bom ateu, sou muito interessado por religiões. E eu li o Corão inteiro já algumas vezes, na verdade até eu trouxe aqui comigo. E também tenho um interesse muito grande por política internacional, geopolítica, né? Vou falar a pergunta sobre a dimensão mais feia, acho, mais terrível da violência e do terrorismo islâmico em particular, que é a violência sexual cometida, por exemplo, nos ataques que aconteceram em Colônia, na Alemanha, na virada do ano. Foram mais de 1000 ataques e, mesmo assim, a imprensa, os políticos demoraram a revelar a verdade, que os atacantes foram, em sua vasta maioria, imigrantes e refugiados de países árabes, como o senhor falou. É claro que essa é uma denominação muito ampla, né, que merece mais detalhamento, e países que são, na maioria, muçulmanos. Da mesma maneira, em Rotherham, na Inglaterra, isso foi um fato menos conhecido aqui no Brasil, ao longo de mais de uma década, entre 97 e 2013, mais de 1.400 meninas foram abusadas, a mais nova de 11 anos, por imigrantes paquistaneses, e todos eram paquistaneses mesmo. Por que isso demorou tanto tempo para vir à tona? Porque as autoridades, de novo, resolveram fazer silêncio, um pouco do chamado politicamente correto, medo de parecer islamofóbico, xenófobo, racista e por aí vai. A minha pergunta é, essa dimensão do terrorismo islâmico, no caso de ordem sexual, que o Gaddafi mesmo, Muammar al-Gaddafi da Líbia, né, antes de falecer, claro, disse que a Europa seria dominada pelos ventres das mulheres muçulmanas, porque elas têm, em média, 4 filhos, 3, 4 filhos, e os homens podem ter até 4 esposas. Há uma dimensão, o Ocidente, os países ocidentais, têm condições de proteger ainda os seus próprios interesses, ou, de fato, as nossas prioridades estão tão invertidas a ponto de que a gente seja incapaz de proteger 1.400 meninas ao longo de mais de uma década? Na verdade, são várias perguntas, né, professor Marcelo? Eu agradeço, acho bem interessantes as suas colocações. Vamos começar pelo Alcorão, né? Então, o que se fala, né, que ele é o texto que justifica que esses grupos terroristas pratiquem atos. Isso é uma mentira. Ele é um texto religioso, com preceitos religiosos. A grande parte deles, ou a maior parte deles, não tem relação nenhuma com a violência. Não é o princípio, não é o preceito daquela religião. E a gente fica associando essas pessoas a essa religião porque elas são originárias de estados onde essa religião é majoritária, tá certo? Então é uma associação totalmente descabida. Só que, por outro lado, os terroristas, grande parte deles, para regimentar mais adeptos, se utilizam desse documento religioso para conseguir trazer, né, mais gente ou mais pessoas, mais adeptos às suas teses. É só para isso que serve essa ferramenta. Não está lá escrito que você deve causar prejuízo, você deve atacar alguém, você deve praticar atos de violência.
E aquela história também, né, de que o texto determina que você tem uma guerra religiosa, é que a gente não pode esquecer que a maior parte desses textos, eles são de outra época. A gente quer que um texto que é de centenas de anos atrás, ele sirva para o século XXI. Eram épocas nas quais as disputas religiosas, elas estavam diretamente ligadas a disputas territoriais. Então a guerra tinha um outro fundamento. E agora usam para justificar ataques terroristas. Então essa primeira análise sobre a tua questão. Com relação a estrangeiros serem associados à prática de ataques, né, violências contra a mulher no caso da Alemanha, ataques a menores, né, tem pelo que eu entendi, dois aspectos na tua pergunta. Primeiro, as autoridades se omitiram, né? É a muleta mais fácil de governo que não sabe lidar com o problema, não é? É a omissão. Né? A gente não sabe se é pior agir errado ou ficar quieto. Às vezes eles ficam quietos. Né? Então, esse foi o caso aí, infelizmente, no caso da Alemanha. Então, fizeram essa opção pela omissão em dar uma resposta à sociedade, informar a sociedade, com receio de que a sociedade começasse a ter uma xenofobia mais acentuada do que já tem com estrangeiros. Bom, então, primeiro, as sociedades têm que ser informadas. Os problemas, eles têm que ser apresentados. Tá certo? Agora, não adianta a gente também querer que a Europa receba milhões de imigrantes e você não tenha situações de problema. Tá? Então, isso daí não é assim que a coisa funciona. Você não está recebendo meia dúzia de pessoas, ou grupos pequenos, como é o caso do Brasil, que tem 9 mil refugiados. Tá certo? Lá tem 9 mil chegando por dia. Né? Então, não dá, vão vir problemas. Tá? Mas eu não sigo essa tese de que a xenofobia é a resposta, de que estrangeiros têm que ser associados a ataques violentos, necessariamente. Não é? O que eu entendo é que os estados, obviamente, têm que ter instrumentos de controle para tentar diminuir a entrada de pessoas, de estrangeiros que sejam perigosos. Tá? Obviamente que isso tem que ser aprimorado, mas a relacionar uma coisa com a outra, eu acho equivocado. E mais, eu acho equivocado, aqui no Brasil a gente ouvir um discurso tão grande contra estrangeiros, como se todo mundo tivesse nascido aqui há não sei quantos milhares de anos. Tá? Você não consegue encontrar uma pessoa que esteja aqui há mais de 3 ou 4 gerações no Brasil. Então, quer dizer, a gente vem para cá, a gente ocupa o país, a gente coloniza, a gente forma uma nação composta de estrangeiros e quando vem para cá, ele não serve. Não é? E outra coisa também que eu acho que é importante a gente colocar. A gente está no estado de São Paulo, é o mais desenvolvido da federação, é a região mais desenvolvida da América Latina. Não precisa dizer que foram os estrangeiros e os deslocados locais, aqui, deslocados nacionais, os nordestinos que vieram para cá e construíram isso. Então eu não consigo entender essa aversão a estrangeiros. Agora eu consigo entender o seguinte: os estados têm que aprimorar instrumentos de controle para tentar filtrar e evitar com que estrangeiros indesejáveis, tá certo, que sejam potenciais terroristas ou pessoas que sejam criminosos, entrem. Isso eu concordo. Com certeza, professor. Bom, muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no nosso programa. O Depois da Aula sobre terrorismo fica por aqui. Agradeço a presença de todos aqui no estúdio e espero você no nosso próximo programa com o tema Mobilidade Urbana. Até mais!